Já vou entrar aqui na mensagem. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué capítulo 7 é o nosso ponto de partida. Josué capítulo 7. A gente tem falado aqui esses dias de prestarmos atenção nos detalhes. Amém? A obra de Deus, ela é feita, ela é realizada nos detalhes. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não, depois de uma grande vitória, por falta de atenção aos detalhes, acabar enfrentando uma derrota. Olha só, nós vamos ver aqui que Josué, se você pegar o capítulo 6 de Josué, Deus dá toda a direção para que eles pudessem derrubar aquelas muralhas. E eles seguiram minuciosamente a direção de Deus. Um pouco antes, né, na passagem pelo Jordão e por aí vai, Deus falava assim, santifica o povo, porque eu vou fazer maravilhas. Então, eles se santificam, eles buscam a orientação, a direção de Deus, e eles fazem exatamente conforme Deus havia dito a eles. Seguiram podemos dizer assim, seguiram à risca a direção de Deus. E aí, surge um inimigo menor, podemos dizer assim, um problema menor. E nessa situação eles acabam descuidando e eles perderam a batalha. Então, olha só, nós temos que estar atentos, irmãos, em cada batalha, em cada situação, e jamais desprezar o oponente. Amém? Porque aquela coisa, a Bíblia diz, o diabo, o vosso adversário, anda bramando como o quê? Como leão, buscando a quem ele pode tragar. Pastor, o diabo é derrotado, é fracassado? Sim. Está debaixo dos nossos? Mas quando isso acontece? Quando nos submetemos a Deus. Quando a nossa vida está sujeita a Deus. Amém? Fora isso, irmãos, a pessoa não tem poder contra o diabo. É só pegar o exemplo lá dos filhos de Seva, o sacerdote. A Bíblia diz que aqueles espíritos puderam mais do que os filhos dos sacerdotes, quando eles tentaram expulsar. E eles tiveram que sair nus e feridos, eles se machucaram. Então, olha só, o diabo, ele é um anjo caído. E a Bíblia diz, que os anjos, o ser humano, ele é menor do que os anjos. Então, olha só, quando a gente tem força e capacidade para vencer e enfrentar o inimigo, quando a nossa vida está submissa à palavra de Deus, amém? Então nós vamos ver aqui o que acontece em muitos casos. A pessoa ela enfrenta uma grande luta, então ela se consagra, ela ora, ela se prepara, ela vai para a batalha na direção e na força de Deus. E de repente o que ela faz? Ela relaxa, sabe? Ela, como que eu posso dizer? Surge uma outra batalha que é menor e ela não age da maneira que deveria, e aí acaba fracassando. E foi o que aconteceu aqui, Josué capítulo 7, é o nosso ponto de partida. Se você tiver alguma dificuldade, você pode acompanhar pelas telas, ok? Você pode acompanhar pelas telas, e qualquer coisa, o obreiro ou a obreira vai ajudar você também a achar na sua Bíblia. Olha só, olha o que diz o texto sagrado: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. O que é prevaricar, irmãos? Tem vários significados, mas um deles é esse aqui, descumprir um decreto, uma ordem, por interesse ou má fé. Olha só, Deus havia dado uma ordem para que eles não tocassem no anátema. Eles não poderiam ter pego nada daquela cidade, daquela terra. Isso é uma ordem, irmãos. E a ordem de Deus é para ser cumprida. Amém? A ordem de Deus é para ser cumprida. Não é um pedido, não é? É um mandamento. Quer dizer, Deus não está pedindo, Deus está mandando. E o que acontece?
os filhos de Israel prevaricaram, já começa por aí. A derrota, o fracasso, ele já começa na vida da pessoa. E olha aqui para o pastor Helder, independente qual seja o tamanho do inimigo, e pode ser um inimigo pequenininho, pode ser um problema pequenininho, mas quando a pessoa ela descumpre uma ordem, quando a pessoa ela prevarica, quando a pessoa ela deixa de se submeter à palavra de Deus, ela já deu lugar para a derrota, ela já deu lugar para o fracasso. Então, eles já começaram aqui, ó, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha só, então além deles enfrentarem a ira do inimigo, que era pequenininho, eles tinham, podemos dizer assim, contra eles, a ira de quem? De Deus. A ira de Deus. Então eles prevaricam, eles desobedecem uma ordem de Deus. E além de prevaricarem, diz aqui o texto sagrado, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, da banda do Oriente, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Irmãos, é difícil, Moisés já tinha caído nesse erro, de pedir conselhos do homem, e quando Moisés caiu nesse erro, deu ruim. O povo começou a difamar a terra, eles fizeram derreter o coração do povo e ninguém mais queria tomar posse da terra. E o Josué, ele chama alguns homens, talvez da sua confiança, ele envia esses homens a Ai, para que eles espiassem a terra e trouxessem para ele o relatório. E o que acontece aqui? O versículo 3, e voltaram a Josué, e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, não fadigues ali todo o povo. Vamos lá em voz alta ali, meus amados, porque poucos são os inimigos. Irmãos, olha só, eles estavam querendo evitar a fadiga. Esse é o problema de algumas pessoas, porque elas querem ir pelo caminho mais curto, elas querem ir pelo jeito mais fácil, e geralmente aquilo que é muito fácil, que parece ser muito óbvio, é ali que estão as ciladas do inimigo. Quem está entendendo isso? As pessoas perdem batalhas, irmãos, porque elas querem facilidade, quando numa batalha nós temos que ser completos, nós temos que ir com toda a nossa força. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, coloca aqui para a gente na tela. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça o que, igreja? Faze-o conforme as tuas forças. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, tudo aquilo que é colocado na sua mão, por menor que seja, faça com força, amém? Se dedique, coloque força, não faça de qualquer maneira, porque nessa de achar que está bom quando não está, a gente acaba perdendo as oportunidades. Semana passada eu falei sobre o rei de Israel. O profeta deu uma ordem para ele, para que ele ferisse a terra,
num ato de fé, num ato profético, ele deveria ferir aquela terra, representando, que estaria consumindo os seus inimigos, representando a vitória sobre os sírios. E o que ele faz? Ele tem a oportunidade, num ato de fé, de vencer aquela guerra, de acabar com aquele problema, só que ele pega apenas 3 flechas e ele fere a terra, e aí ele cessa, ele interrompe o processo, porque na cabeça dele estava bom. Então olha só, nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados pela nossa carne, porque a carne muitas vezes vai achar que está bom. Pastor, eu já orei aqui 10 minutos, já está bom. Pastor, eu já li aqui e tal, e às vezes Deus quer que você vá além, às vezes Deus quer nos levar para mais longe. Não foi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam indo para Emaús, estavam se distanciando, mas de repente Jesus aparece para eles e poderia transformar aquela maldição em bênção. Por quê? Porque poderia ser os discípulos que não foram para o caminho de Emaús, mas que foram mais longe com Jesus Cristo. Eu não sei onde Jesus iria levá-los, mas eles tiveram a oportunidade de ir mais longe com Jesus, mas eles olharam para o relógio e já tinham traçado o seu objetivo e falou: Senhor, fica conosco porque já é tarde. Jesus ficou, quando eles deveriam ter ido além. Então às vezes a gente perde bênção, perde oportunidade por achar que o que estamos fazendo está bom, quando não está. Achar que devemos ir para uma guerra com poucos homens para evitar fadiga, irmãos. Olha só, o que significa isso, evitar fadiga? Evitar trabalho, evitar esforço. São pessoas que estão sempre procurando facilidades. É ou não é? A pessoa quer ficar rica. Eu quero ficar rico. O que você vai fazer para ficar rico? Não, amanhã eu vou lá jogar na loto. É ou não é? Não é assim? Não, vou acertar. Quem sabe eu acerto e tal. E vivem assim. A Deus dará. Vivem entregues à sorte. E a sorte nunca vem para elas. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o preguiçoso sonha e não consegue alcançar nada. O preguiçoso tem sonhos e não consegue realizar nada, mas aquele que trabalha e aquele que se esforça alcança os seus ideais. Então você quer viver uma vida de sonho realizado? Seja mais do que um sonhador, do que uma sonhadora. Seja uma pessoa que arregaça as mangas e trabalha com força e com coragem. E cada batalha que vem, que aparece diante de você, não vá de qualquer maneira, vá com toda a sua força. Amém? Se consagre antes, se submeta a Deus. Meu Deus, minha vida espiritual está tudo nos conformes, glórias a Deus. Chegou a hora da batalha, eu não vou com poucos homens não, eu vou com toda a força. E aí você caminha de vitória em vitória, de fé em fé, em o nome de Jesus, e de glória em glória. É assim que agem os vencedores, irmãos. Amém? Nós temos que fazer tudo o que vem à nossa mão. É o que diz ali, faze-o conforme as suas forças. Então o que vem na sua mão para fazer, não faça com mão, como que eu posso dizer, mão frouxa. Não, é com força. A Bíblia fala de um guerreiro, um valente de Davi. E ele fica sozinho na batalha, todo mundo começou a dar para trás, e ele fica sozinho para lutar com um monte de gente, e a Bíblia diz que ele agarrou a espada com tanta força, que a espada chegou a grudar na mão dele, e ele foi para aquela guerra com toda a força dele, e ele conseguiu ferir todos os inimigos, e ele deu vitória para o exército de Davi. Um homem só que segurou a espada com toda a força. É assim, irmãos. Então aquele povo,
eles tiveram uma grande vitória, eles estavam se achando, eles se achavam capazes de viver uma vida espiritual do jeito que eles queriam, de pecar, de fazer o que for, de prevaricar contra Deus. Isso não tem problema quando tem. E aí eles vão para a batalha de uma maneira displicente. E olha o que vai acontecer, volta lá no livro de Josué. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 1.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. E o Josué foi ouvir esse conselho, irmãos. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: não escute o conselho do preguiçoso. Meu irmão, não escuta. Amém? Quem lembra do Jaiminho do Chaves? Eu quero evitar o quê? Não escute essas pessoas. Tem gente que tudo que ela faz, ela quer evitar o quê? É ou não é? Tudo que ela faz moderadamente. Para menos ainda, né? Para menos. Por quê? Porque ela quer evitar a fadiga. Ela não quer carregar a culpa de não fazer nada, de não dizer que ela não faz nada, mas aquilo que ela faz evitando fadiga. Tem que suar a camisa, diga glórias a Deus. Tem que suar a camisa, irmãos. Amém? Se você quer ter resultado na vida, você vai ter que encarar a dor. Você vai ter que encarar a dor. Vai ter que suar a camisa. Uma vez perguntaram por um grande, como que é o nome que eu posso falar aqui? Um grande comunicador. Qual que era o segredo do sucesso dele? Perguntaram para esse grande comunicador: qual que é o segredo do seu sucesso? 99% transpiração, 1% inspiração. Às vezes você vê pessoas que estão lá com a cara no livro, é estudo, é estudo, é estudo, é estudo disso, estudo daquilo, fica com a cara no livro, só estuda. Não, porque eu preciso ter inspiração. E a transpiração? Não, eu estou evitando fadiga. Aí de repente vem alguém carudo, né, uma pessoa determinada que às vezes não sabe nem falar direito, mas ela vai lá, arregaça as mangas, ela trabalha, ela se dedica, ela coloca força e arrebenta na vida. Eu conheço muitas pessoas assim, irmãos, que não têm faculdade, que não têm diploma e que estão voando nessa vida. Por quê? Porque preferiram pagar o preço de não ir pelo caminho mais curto. É assim. Então as pessoas que ficam por aí tentando evitar fadiga, cansaço, elas nunca vão chegar em lugar nenhum, irmãos. Então que seja 99% de transpiração. Trabalhe, mas busque a sua inspiração. E dentro daquilo que Deus fala com você, vá com toda a força. E aí você vai conseguir realizar os seus ideais. Você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Quem está entendendo essa palavra? Amém? É assim, irmãos. É assim. Uma vez estava, uma hora eu vou mostrar uma foto, há 10 anos atrás, irmão, 115 quilos. Eu mostrei para algumas pessoas, eles não acreditavam que era eu. 115 quilos. E aí depois eu comecei a viver, praticar, comecei a perder peso e tal, né? Melhorar a vida. E chegou uma época na minha vida que eu não aguentava levantar a perna, irmão. Não aguentava, a vida tão sedentária. Não conseguia sair do lugar. Se eu desse uma corrida, eu tropeçava e caía. Não tinha força. Tornozelo vivia inchado, joelho inchado, dor nas articulações. Misericórdia, isso não é vida. E a gente começou, né? Tanto eu quanto a minha esposa. A gente já faz atividade há muito tempo. E um dia eu estava lá na academia, né, fazendo um treino tranquilo, suave, evitando fadiga. Aí tem um colega meu que é um vizinho, eu evangelizo ele, e a gente virou amigo. Eu falo de Deus, e volta e meia que ele precisa, ele falou: pastor, ora por mim, eu estou precisando de uma ajuda, me dá uma palavra, tal. Eu estou sempre dando uma orientação para ele.
Aí uma vez ele estava falando que, há uns tempos atrás, ele quase infartou. Ele quase teve infarto, quase morreu. E quando ele passou por essa situação, ele tomou um remédio que mudou a vida dele. Ele falou assim: eu quase morri, tal. Hoje não, hoje ele é um atleta, né? E ele falou assim: eu tomei um remédio que mudou a minha vida, e hoje eu estou assim por causa desse remédio. Eu falei: me passa esse remédio aí, por favor. Ele falou: sabe qual o remédio que eu tomei? Vergonha na minha cara. Esse foi o remédio que ele tomou. Ele falou: se você quer ter resultado, você tem que ralar, você tem que passar fome. Ele estava lá obeso, quase infartando, e a hora que dava vontade de comer, dava aquela fissura de comer doce, de comer o que ele queria, ele falava: não, eu vou fechar minha boca e eu vou começar a caminhar. Ele começava a caminhar e andava 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros. Quando passava fome, ele ia tomando água e resolvido. Amém? Então é assim, irmãos. Tem pessoas que até fazem, mas elas fazem evitando fadiga, e elas não vão chegar em lugar nenhum. Agora existem aqueles que vão, e vão com toda a força, e aí Deus começa a agir, Deus começa a abençoar. Quem está entendendo essa palavra? Estavam querendo evitar fadiga. Quais foram as consequências? Eles foram para a batalha. Eles foram para a batalha. E às vezes pessoas preguiçosas vão para a batalha, só que elas vão para passar vergonha, elas vão para perder. Então, se você vai entrar numa batalha, meu amado, minha amada, não vai com preguiça não, não vai evitando fadiga não, tem que fadigar, tem que ir para cima, amém? E aí você vai ver o resultado, diga glórias a Deus. E se não for assim, pastor Helder, nem vá, porque vai passar vergonha. É o que acontece aqui, ó. Assim subiram lá o povo, alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebraim, e feriram-nos nas descidas. Eles foram feridos, irmãos. E olha o que aconteceu com eles. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eles voltaram humilhados, fracassados, o coração se derreteu como água. Porque não se submeteram a Deus, não se sujeitaram a Deus e foram para a batalha de uma maneira displicente, irmãos. Não é o que diz lá em Tiago 4, versículo 7? Coloca ali para a gente. Olha o que o texto sagrado diz. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, é oferecer resistência, irmãos. Amém? É resistência. A luta da fé muitas vezes é uma luta de resistência. É você resistir mais. Então, quando você se sujeita a Deus, Deus te dá essa capacidade para resistir, para ficar firme, para permanecer firme. Quem está entendendo isso? Deus dá essa força. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo... Deixa eu pegar aqui, ó. 10, versículo 6, na NVI. O que está escrito? Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência. Olha aqui para o pastor Helder. Quais são os atos de desobediência? Os atos do inimigo. Amém? É aquilo que vem contra a palavra de Deus. Por exemplo, verdadeiramente o Senhor já levou as nossas dores e enfermidades, sim ou não? Então, quando alguém se encontra doente,
aquela dor é como se estivesse desobedecendo aquilo que é o correto, aquilo que é o natural. Por quê? O natural é você ter saúde. Então a gente só vai conseguir punir os atos de desobediência, olha o que diz o texto sagrado, uma vez, estando o que, igreja? Completa a obediência de vocês. Então, quando a nossa obediência é completa, a desobediência não resiste. A desordem, seja lá o que for, as obras do diabo, elas têm que bater em retirada. Por isso que nós temos que estar sujeitos a Deus. Josué e o seu exército fracassou, irmãos, porque a obediência deles não era completa. E para que eles pudessem vencer aquela batalha, que parecia fácil, eles teriam que se submeter à palavra de Deus e à vontade de Deus. E assim é na sua vida. Às vezes tem coisas que você está enfrentando, que é só um detalhe que você precisa acertar, você vai lá e se acerta, e Deus começa a dar vitória novamente para você. Amém? E aí nós temos que examinar, diga glórias a Deus. Quem está entendendo essa palavra? Volta lá em Josué, capítulo 7, versículo 10 agora. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado sobre o seu rosto? Josué ficou indignado com aquela derrota, ele não estava aceitando. Josué começou a culpar Deus, Josué botou a culpa em Deus, e às vezes as pessoas botam a culpa em Deus pelos seus fracassos, culpam terceiros. Não existe pessoas que são assim, vivem transferindo a responsabilidade para terceiros. Ah não, mas eu não consegui por causa do fulano lá. Ah, mas eu não consegui porque não tem oportunidade. Ah, eu não consegui por causa... Não. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ah, se a pessoa não quer me ajudar, tudo bem. Meu Deus, eu vou na força do Senhor, na força do Espírito, diga glórias a Deus. E aí você começa a vencer. Irmãos, desculpa de fracassado é ficar transferindo a responsabilidade para terceiros. É tentando, terceirizar os seus fracassos, quando a responsabilidade é pessoal. É pessoal, irmãos. Se você tem comunhão com Deus, se você busca Deus verdadeiramente, não tem ninguém que pode impedir o milagre e a bênção de Deus na sua vida. O plano, o propósito de Deus. Ninguém. Operando Deus, ninguém impede. Ainda que você seja injustiçado nessa terra, ainda que as pessoas façam de tudo para impedir o seu milagre, se você é uma pessoa que está sujeita à vontade de Deus, você pode ter certeza, aquilo que era para ser uma maldição, Deus começa a transformar em bênção na sua vida. Aquilo que era para dar errado começa a dar certo. Deus começa a criar situações e Ele te abençoa. E quanto mais te perseguirem, quanto mais te afligirem, mais você vai crescer, mais você vai multiplicar e mais Deus vai mostrar que Ele está contigo. Então nós temos que estar sujeitos a Deus, obedecer. O Josué foi botar a culpa em Deus, quando Deus fala assim: Josué, por que você está prostrado, meu filho? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Quer dizer, o concerto que tinha ordenado era uma ordem. Eles transgrediram, prevaricaram e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ô Josué, o problema não é comigo não, o problema é o teu povo aí que está no pecado. Transgrediram, mentiram, furtaram, tomaram do anátema. Se você vasculhar a bagagem deles, aí você vai encontrar coisa, Josué. Tem coisa escondida aí. Irmãos, dos olhos de Deus não passa nada. Você está entendendo isso? Não passa nada. Deus vê todas as coisas, diga glórias a Deus. E aí, o versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos.
viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão o quê? Irmãos, olha só, quando a pessoa carrega uma maldição, ela fracassa em qualquer batalha. Olha só, aquele povo estava amaldiçoado, o povo de Israel, hein? A maldição sem causa não se cumpre. E o que acontece? Pelo que estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Então a pessoa começa a perder qualquer batalha, até diante de inimigos que são menores do que ela. Olha que coisa, não é? Às vezes era uma enfermidade que era para, né, que um simples remedinho resolveria ali e tal, e não resolve. E a pessoa ora e tal, por quê? Mas é uma maldição. Deus não está podendo ser com aquela pessoa porque tem coisa errada, precisa consertar. Quem está entendendo isso? E aí Josué teve que consertar, irmãos. Josué teve que colocar os pingos nos is. Josué teve que fazer a limpeza. A Bíblia diz que o Josué descobre quem foi, que era o Acã. Acã pagou caro, ele e a sua família, pagou caro. Josué teve que tirar, limpar, né, o arraial, tirar todo o pecado do meio do povo, para que ele então pudesse ir para aquela batalha novamente. Então ele teve que fazer um conserto com Deus, e às vezes é o que precisa. Verifique se você não tem perdido batalhas, as batalhas da vida, e às vezes batalhas que pareciam ser fáceis. Passou isso aqui, eu já passei por isso aqui, no passado eu venci isso aqui, era a coisa mais fácil do mundo, hoje eu não estou conseguindo. Então verifique se não existe algo na sua vida que precisa ser arrancado. E se você constatar que sim, não fique poupando o anátema, não fique encobertando, deixando o pecado na bagagem. Faça uma limpeza, faça um conserto com Deus. Amém? Quem está entendendo isso? E o Josué faz esse conserto, e aí então ele vai para a batalha. Capítulo 8 de Josué, eu já vou terminar aqui para a gente orar. Depois que Josué fez toda a limpeza, irmãos, Deus começa a dar direção para ele. Olha só, olha a diferença do conselho de Deus e daqueles espias. Leve alguns homens, uns poucos homens, porque o inimigo é pequeno. Vamos evitar fadiga. Esse é o conselho do homem. Olha o que Deus vai falar para Josué. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. O que Deus falou ali? Vamos ler em voz alta? Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Aleluia. O que Deus mandou Josué fazer? Vai com todos os homens de guerra. Em outras palavras, Josué, você para com essa palhaçada de querer evitar fadiga. Não tem negócio de fadiga, não. Pega todos os homens de guerra, vá com toda a sua força, e aí você vai vencer. É assim, meu amado, minha amada. Amém? Olha só, não caia no campo da religiosidade. Às vezes a pessoa ela vai ficando religiosa e ela vai ficando medrosa, tímida, covarde. Você sabia disso? A pessoa, quando aceita Jesus, é para ela se tornar mais ousada ainda. Mas tem gente que não. Tem gente que quando vira crente, se torna mais tímido, mais covarde, mais medroso. Talvez lá quando ela estava no mundo, ela era arrojada, ela ia para cima e tal, ela se converteu, fica tímida. Não. Depois que você se santifica, depois que você se converte, é aí que você tem que ir com mais força ainda. É aí, meu amado, minha amada, que você tem que ir com mais força ainda. A Bíblia diz que os filhos das trevas muitas vezes são mais habilidosos do que os filhos da luz. Está errado. Meu Deus, eu sou filho da luz, e quem vai se destacar nessa vida sou eu. E é você, porque nós temos Deus. Mas às vezes a pessoa ela vai com, de qualquer maneira. Deus falou assim: vá com toda a gente de guerra.
Em outras palavras, não tem fadiga e também não poupe esforço. Não vem falar de fadiga, não poupe esforço. Vai com toda a sua força e aí você vai vencer. É assim, irmãos. Amém? Olha só, a pessoa está lá, né, ela vê um salão enorme, num ponto estratégico da cidade, e se colocar ali o negócio dela, vai explodir o trabalho. Aí ela vai lá, vê o valor do aluguel. Quanto está para alugar esse ponto estratégico? 100 mil reais por mês. Não, isso aqui não é para mim não. Só que às vezes ela vai pagar um aluguel de 100 mil e vai faturar 1 milhão. Aí ela olha para o valor, não. Isso aqui não é para mim. Eu vou alugar lá um pontinho, lá no meio do bairro, no Cafundó do Judas. Eu prefiro pagar 5 mil, e ela paga lá 5 mil e fica lá. E aí aparece um ímpio, que tem peito e coragem. Quanto está custando esse aluguel? 100 mil. Não, 100 mil não é nada. Vamos fazer o contrato aqui, papapá. Ele vai lá, estabelece o ponto, o negócio e pum! Cadê os filhos da luz? Cadê os filhos de Israel? Estão escondidinhos, lá nas suas cavernas, não é? Ó céus, ó vida, ó azar, meu Deus. Um dia a minha vitória vai chegar. Estou aqui esperando com paciência no Senhor. Ô Jesus, eu creio, o Senhor tira do ímpio para colocar na conta do justo. Eu vou ficar aqui, evitando a minha fadiga, mas eu creio que amanhã eu vou abrir o meu extrato bancário vai estar no vermelho. Josué, vai com tudo, vai com todos os seus homens, e aí você vai vencer. É assim, irmãos. Amém? Então, se você é de Jesus, você tem que brilhar lá fora. Ah, pastor, o ímpio veio, ofereceu 100. Meu amigo, bota 110 aí, esse ponto é meu. É assim. Esses são os filhos da luz, que vão para cima com toda a força. Não é só santidade, não. Tem que ter santidade, mas tem que ter ousadia, tem que ter intrepidez, tem que ter coragem para comer o melhor dessa terra. E aí Deus vai ser contigo. Quem entendeu essa palavra? O Josué foi com todos os homens e ele venceu aquela batalha. Deus deu vitória para ele. Vá com toda a sua força, Deus vai dar vitória para você. Vamos ficar em pé? Olha Deus abrindo a sua visão aqui. Deus dando visão para você. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um ato de fé, irmãos. Lá fora, nós vamos colocar essas placas aqui. Vai estar os obreiros. Olha só, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Para você não fazer de qualquer jeito. Durante 7 semanas, você vai ferir aquilo que você considera como o seu maior inimigo. Amém? O seu maior inimigo. Então o que eu vou dizer para você? Você vai focar em um problema que você fala, meu Deus, isso aqui eu não aceito na minha vida. Porque quando Deus deu a direção, através do profeta, para aquele rei de Israel,
Qual que era o inimigo que o rei estava ferindo? Os Círios. Uma coisa eu pergunto para você: Israel tinha só os Círios como inimigo? Sim ou não? Não. Israel tinha outros inimigos. Mas qual que era a direção daquele ato de fé? Ferir todos os inimigos? Sim ou não? Não. Ferir os Círios. Então, durante essa campanha, essas 7 semanas, você não vai ferir todos aqui, ó. Seu maior problema, e você vai focar nesse problema. Quem está entendendo isso? Isso é direção, isso é foco. Amém? Porque às vezes a gente quer atirar flecha para tudo quanto é lado. É ou não é? Aí vai uma num, vai outra no outro, a outra passa longe, a outra vai lá. Não, foco. Amém? Você vai focar naquilo que você considera como o seu principal inimigo, e você vai ferir esse inimigo até consumir. O rei de Israel atirou 3 flechas, ele achou que estava bom, quando ele deveria ter atirado 5 ou 6, fora que ele havia atirado para o Oriente, que aí completava 7, que é a perfeição de Deus. Amém? Então, lá na saída, nós vamos fazer esse ato de fé. Você vai ferir, você vai escolher qual, e você vai manter, você vai atirar sua flecha nesse até o fim. Diga glórias a Deus. Amém? Meu amado, minha amada, faça com certeza, em nome de Jesus. Seja firme até o fim. Vá com toda a sua força. E você já pode começar a se despedir desse problema, em nome de Jesus. Amém? Seja firme até o fim. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, meu Senhor, por esta palavra, Pai, que o Senhor tem trazido ao nosso coração, que o Senhor revela ao teu povo, às tuas ovelhas, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é o Santo de Israel, o justo e verdadeiro. E por isso, meu Deus, estamos aqui para buscar a resposta que vem do alto. Aleluia.